Rotina da manhã. Esse é um tema caro para quem está no caminho, na jornada do desenvolvimento pessoal, principalmente, e também, cara, do autoconhecimento. Faz alguns anos que eu estou nessa jornada, inclusive dividindo isso com vocês aqui na criação de conteúdo, compartilhando a minha busca por viver bem. E logo no início eu entendi que a rotina da manhã fazia parte disso. Que ter um processo de entrega, um processo de configuração mental era de grande valia, de grande valor nessa jornada de conseguir se manter bem, de conseguir viver melhor, de conseguir configurar a mentalidade, configurar a nossa energia. E eu tive ali nesse início, principalmente, movimentos um pouco difíceis em relação a isso. Não sei no seu caso que está me ouvindo, mas muitas vezes eu coloquei uma expectativa de uma rotina inabalável. Eu tive muitas dificuldades nesse processo de criação de uma rotina. Eu visitei muitas sombras nesse percurso. Nem sempre foi fluido e leve como hoje consegue ser aqui na minha realidade. Então eu aprendi, né, muito em todos esses anos aí me dispondo a criar essa rotina. Muitas vezes eu sofri pela idealização, pela fixação, ou a gente pode chamar, né, de perfeccionismo, aquela ideia de que eu teria que performar uma rotina desse jeito bem engessada. Isso já me fez... Eu já fui muito vítima, né, muito refém dessa mentalidade. Isso não fez tão bem, não encaixava, não dava tão certo. E com o tempo eu fui conseguindo tornar algo mais maleável de acordo com os princípios que a gente vai dividir nesse episódio. Então aqui eu fiz uma organização em 3 grandes tópicos que a gente vai conseguir adentrar, mas de qualquer forma também eu estou aqui ao vivo com vocês para a gente conseguir, eu conseguindo colher quais são as questões de vocês para ajudar vocês a entender melhor, né, a ir para um lugar mais harmônico sobre isso. E aí, recapitulando como sempre, né, gente, a gente está nesse episódio que ele é gravado ao vivo no Instagram, mas ele também está disponível no YouTube. Então, no YouTube tem saído toda segunda e quinta-feira vídeo novo às 18 horas, onde eu tenho compartilhado nessa busca de ocupar o centro, contando um pouco dessa minha história na prática, como tem sido por aqui, essa aventura e desventura, né, os erros e acertos e como isso pode servir a você, a sua realidade também. Eu tenho estado muito feliz com os conteúdos do YouTube, tá certo? O último vídeo, inclusive, foi o tour pela casa, que eu acabei de me mudar, contando um pouco dessa história. Estou preparando o próximo vídeo, né? Que também é uma continuação sobre isso, como foi o processo aqui dos perrengues iniciais. Beleza, então no YouTube a gente tem conteúdo semanal. De igual modo, no Spotify, você pode estar me ouvindo no Spotify. E aí, galera, no Spotify eu vi ontem que tem, assim, já uns 40 episódios. Tá certo? Então tem muitos episódios com temas similares a esse, todos que vão contribuir para que a gente possa de fato ocupar o centro da nossa vida, todos os episódios para que a gente consiga de fato proteger a nossa vibração, expandir a nossa consciência e se ver aqui na nossa inteirice, resgatar esse lugar mais inteiro, ok? Esses episódios que estão disponíveis no Spotify e no YouTube, eles são gravados ao vivo aqui no Instagram. Tá certo? Então agora dando bom dia pra galera que está comigo no Instagram, os fiéis aqui verdadeiros, que estão sempre por aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui em quem já deu bom dia hoje. Então, bom, peguem seu cafezinho, peguem a sua água, sintam-se em casa porque vocês estão na casa de vocês, certo? E vamos juntos tecer esse diálogo aqui. Beneditos do livro, rapaz, acho que eu não te conheço, disse bom dia, Beneditos. Deixa eu ver mais quem. Dudu, que falou, verdadeirão, falou que estaria e aqui está. Muito bom dia. Daisy, que está de férias, então ela consegue estar presente nesse horário. Porque, Daisy, a gente teve sessão e ela inspirou esse tema de hoje, tá certo? Fique aí sabendo que você está presente aqui porque você contribuiu firmemente para o que está sendo tecido aqui nesse roteiro, no diálogo de hoje. Beca, bom dia, Beca e Isa. Inclusive, estavam lá, ontem eu estava respondendo os comentários do canal do YouTube, vi comentários de vocês, gente, muito obrigado. Isa, foi difícil te reconhecer, porque você tá com um cabelo enorme lá, e aqui você não tem cabelo, é o cabelo curtinho, aliás. Então, mas eu reconheci que era tu. Muito bom dia, gente. Bom dia, Nai. Quanto tempo, Nai. É isso, galera, vou tomar um gole do meu café, então, requentado, confesso, porque eu tomei café da manhã verdadeiro agora há pouco, e aí eu tô sem garrafa térmica nessa casa nova ainda, né? Aí eu vou esquentei e vamos aqui. É de praxe. Google
e YouTube são lugares onde as pessoas demoram a trocar foto. Então, quando vocês entram comigo em sessão, ou na mentoria, ou no atendimento terapêutico com a foto do Google Meet, normalmente é uma foto horrorosa, muito, muito desatualizada. Da mesma forma no canal do YouTube. Às vezes as pessoas precisam se identificar entre parênteses e dizer, ah, sou eu fulano, porque realmente o user é um user doido e foto também doida. Tem Alex que tem um mó blecão e lá ele é careca. Aí a gente vê. Galera, como que vocês estão com relação ao ritual da manhã? Isso é uma parada que já tá rolando aí pra vocês? Vocês têm uma rotina, vocês ritualizam a manhã de vocês? Isso é novo? Isso é algo que você às vezes consegue, às vezes não consegue? Se puderem trazer para o campo a realidade de vocês, já vai ser interessante pra gente partir disso, né? Dessa troca. Que aí eu sigo aqui com vocês, trazendo a nossa... Como é pra mim. Vou começar assim, mas eu quero saber também como é pra vocês. Hum, muito antes de eu começar, vamos falando aí, tá? Como é pra vocês. E como tá sendo, se é difícil, se é fácil, se você faz isso há muito tempo, o que que você faz, ou se você passa por isso que eu acabei de dizer, de ter sido muito duro com essa rotina da manhã. Vamos lá. Muito antes de eu começar nessa perspectiva de expansão da consciência ou de traçar esse caminho esotérico dessa espiritualidade, né, gente? Eu tive uma criação cristã, evangélica. Uma grande parte da minha vida era meio qualquer coisa, era só eu obedecendo os meus pais. Mas teve um dado momento em que eu considero que meu primeiro despertar espiritual foi ali dentro mesmo da igreja, certo? Então foi onde o que eu quero dizer com isso é que tudo fez sentido para mim. Eu comecei a de fato ter um lugar de uma devoção, uma prática mais do que religiosa, mas uma prática espiritual dentro dessa prática religiosa. Eu não sei se fica denso ou confuso o que eu estou dizendo, mas vamos nessa, tenta me acompanhar. Então, beleza. Durante muito tempo eu fui criado na igreja, participava daquele ambiente religioso e era um tanto quanto quase que indiferente, né? Era mais algo cultural do que espiritual. E aí chegou um dado momento onde eu tive, de fato, uma primeira conexão espiritual, que ganhou outro sentido, outra proporção mais densa, mais aprofundada do meu ser, entende? Que tem muito a ver com quem hoje eu sou, anos depois, se ligou? Ainda tem herança nesse primeiro contato que tem muito a ver com o que hoje a gente fala aqui, que a gente vai aprofundar nesse episódio. Um despertar espiritual, o termo que a gente usa para quando a gente sai desse lugar do piloto automático e vem para esse lugar de, opa, quem sou eu aqui nesse mundo? Nesse momento, começou a fazer muito sentido ali, dentro dessa prática ainda que religiosa, esse processo de entrega espiritual, que é como a gente chama dentro da igreja de devocional, que é basicamente o momento onde a galera lê a Bíblia e ora. E aí começa-se a... Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que eu tenho uma criação já cultural onde uma espécie de ritual da manhã já existe, beleza? Então, eu fui criado assim, tipo, num primeiro momento eu rejeitava essa prática porque ela não fazia tanto sentido para mim, era algo mais mandatório, uma certa obrigação moral, religiosa, e depois, quando eu despertei, ela começou de fato a fazer sentido, porque era um momento onde mudaria a jornada do meu dia. O fato de eu falar com Deus antes, né? De eu me inspirar na Bíblia, que era a minha fonte de inspiração ali para minha espiritualidade naquele momento. Então aquilo ganhou uma dimensão outra. E assim foi. Durante um tempo eu não era nem que eu me forçava, eu realmente amava aquele momento. E aí eu era uma pessoa que lia sempre, orava sempre, enfim, fazia parte ali. Por mais, gente, que a rotina atropela. Quando a rotina atropela, a gente precisa ser adaptável. E isso é algo que eu falo muito, principalmente em muitos episódios aqui, mas dentro do contexto também de acompanhar vocês na mentoria, né? Que é como que a gente consegue ser flexível diante da nossa realidade, da nossa demanda, do nosso momento atual. O que cabe para mim fazer aqui, o que cabe eu executar e o que não cabe executar. Tá, na minha jornada ainda, tive um hiato, ou seja, saí da igreja, rompi com a religião, e quando eu rompi com a religião, eu paguei o preço, infelizmente, de também me distanciar da minha própria espiritualidade. Não precisava ser assim, mas foi o que eu tive condições de fazer naquele momento, né? A minha compreensão de mundo, assim. Então, fiquei rançoso da igreja e a minha relação com Deus acabou pagando o preço disso também, né? Passaram-se alguns anos distante desse senso de espiritualidade, e depois eu considero como se fosse quase que um segundo despertar espiritual, onde eu retomo tudo isso. Só que é muito difícil, né, galera, para quem foi criado em uma religião, fazer isso fora dessa religião, porque as coisas já ficam um pouco como sinônimos, entende? Quem é criado na igreja, muitas vezes, até chegar no nível de compreensão de tópicos como os que eu trabalho aqui, é um caminho, uma jornada, né, porque você tem que trair
vários dogmas, ou seja, várias crenças que você acreditava que era dessa única maneira, e aí você é muito um assunto muito delicado mesmo quando a gente fala de espiritualidade, né? Conseguir transpor a religiosidade é um desafio. Então eu tive esse momento que eu fiquei seco, que eu fiquei sendo bem dramático nas palavras, né? Mas eu fiquei estéril, sabe? Não tinha vida que pulsava tanto ali. E aí, claro, isso condiz com o momento onde eu fui muito para a materialidade das coisas, os consumos e eu buscando prazer aqui no corpo, na matéria, nos vícios e etc. Isso foi muito importante, porque é a jornada da vida, né? A vida real. Então, tão pouco nesse momento eu tinha um processo de entrega na minha energia, cuidado com a minha energia, eram tópicos que não faziam tanto sentido, sabe? Tava bem no mundo material mesmo, assim, vai acordar, correr atrás, acordar, correr atrás, correr atrás, no final do dia relaxar para esquecer seus problemas, ou beber um negocinho, fumar um negocinho, e assim é a vida, né? Como é a vida de muitas pessoas que não estão despertas para esses tópicos todos que a gente trabalha aqui dentro dessa comunidade aqui, né, no meu perfil. Tá bom. E aí acontece esse redespertar espiritual, ainda assim foi um caminho lento, porque hoje eu já legitimei essa minha autonomia, né, em muitos níveis, e naquele momento não, então era sempre uma busca, e quando a gente está nesse processo de se ver frágil, a gente não tem essa autoconfiança, a gente não sabe que não tem um caminho certo, entende? Tipo, eu não sei se eu estou certo, então eu duvido de mim, então o que eu vejo em mim é fragilidade, o que eu vejo em mim é o não saber. O que eu vejo em mim é uma certa ignorância, no sentido mesmo de inocência e de desvalor como consequência. Então, eu não consigo me validar, não consigo dizer, eu estou certo da maneira como eu estou fazendo, sei lá, essa minha conexão espiritual. Eu acho que quem sabe mais do que eu é o pastor, quem sabe mais do que eu é a mãe de santo, quem sabe mais do que eu é uma figura de autoridade, seja numa religião, ou seja, enfim, um curso online, uma cara que eu sigo no YouTube. Vocês estão entendendo? Beleza? Como uma relação possivelmente muitos podem criar, inclusive comigo, de olhar pro cara, não, um terapeuta X, um mentor X, um cara que sabe muito mais do que eu, então o que ele falar tá certo. E esse é um lugar muito penoso, assim, quando a gente se coloca em tamanha diminuição, lugar pequeno, tamanha pequenez, assim. Porque esse é um efeito colateral dessa ruptura, inclusive, com essa espiritualidade. Porque quando eu me lembro quem eu sou, para além desse ego, para além das limitações do meu saber, no meu intelecto, quando eu me conecto, perfeito, Becca disse, buscando sempre fora. Quando eu não estou conectado com esse lado de dentro, que reconhece que eu sou um com essa fonte, seja o universo, seja Deus, a sua espiritualidade, divindade, com que você possa se conectar, entende? Quando a gente perde isso, e todos nós perdemos isso, daí que surge o nosso vazio existencial, essa necessidade urgente e incontrolável sempre de estar na busca do lado de fora, e aí a gente paga esse preço de estar sempre na busca. A gente só, de alguma forma, experiencia a não mais necessidade de procurar quando a gente reconhece o que já tem. E esse é um caminho de olhar para dentro. Nossa, olha tudo que eu estou falando para a gente poder falar sobre rotina da manhã. Sim, esse é o contexto, esse é o background aqui, o ponto de partida para a gente poder aprofundar sobre como colocar isso na prática. Como construir uma rotina da manhã, principalmente tendo clareza de a que essa rotina serve. Ou seja, para que ela serve, em qual favor, em qual sentido. Compartilhei um pouco aqui do meu histórico, né, até então. E aí chega esse momento mais na faculdade, onde eu já estava ali, né, uma rotina toda desestruturada, bebendo todos os dias, sabe, virando noite, uma rotina nada saudável, muito longe do bem-estar. E aí eu começo esse processo de reconexão espiritual através das práticas de bem-estar, o yoga, que é Max Yoga, né, as práticas esotéricas, enfim. Aí já é um outro caminho até chegar aqui. Só que logo nesse momento eu começo a procurar nesse ponto de partida que eu citei para vocês, onde o fora é o legítimo. Então, nisso eu comprava fórmulas prontas, principalmente na internet. Então a gente tem aqui, eu não sei se vocês já beberam dessa, né, mas tem a galera da alta performance, a galera da vibe mais coach, no sentido mesmo de vender um modelo, uma forma certa de ser feito. Tem valor no trabalho dessa galera, a galera do clube 5am, né, tipo 5am não, 5am, que é os 5 da manhã, galera que não, vamos acordar de manhã, porque quando a gente acorda de manhã muito cedo, o teu dia rende mais. Então, cara, eu já consumi muito conteúdo assim, do tipo, olha, o cara diz, eu tenho uma rotina que eu faço isso. Então eu tentava
copiar a rotina dessas pessoas, porque essas pessoas eram referências para mim. Só que diante de tudo que eu expliquei para vocês, diante desse meu vazio existencial, dessa ruptura com essa minha identidade espiritual, com esse lugar essencial, então ficava aqui um âmago, um tamanho vazio, onde qualquer pessoa poderia ser colocada nesse lugar de maior referência do que eu mesmo. Do que o que eu vou adentrar e aprofundar com vocês, que é essa necessidade, mas já adiantando, é essa necessidade da gente experimentar e se validar a cada experiência. Validar as suas experiências. Perceber o que funciona para você, como funciona para você. Encontrar o seu jeito, a sua maneira de fazer. Ter clareza sobre o porquê você está fazendo essa rotina da manhã e para que você está fazendo essa rotina da manhã. Tem que ser assim, respeitando o teu flow, o seu contexto atual, respeitando o teu tempo. O seu tempo. Eu sempre tento trazer nas sessões, na mentoria principalmente, tipo, cara, se você está muito ansiosa agora, talvez você não vai conseguir escrever no papel. Escreve no celular. É melhor começar. A gente precisa começar com o mínimo de barreira possível. A gente está sempre buscando o caminho de menor resistência quando a gente está falando sobre introdução a um novo hábito. Sempre. Sempre. E a gente tem muita dificuldade, muita resistência para trazer novos hábitos. Isso tanto no nosso cérebro, né? O cérebro não quer pagar o preço de fazer algo diferente, por isso a gente se sabota, mas também no contexto, claro, identitário, né? O contexto de merecimento. Muitas vezes ter uma rotina, um hábito saudável não combina comigo, porque estou tanto tempo sofrendo, estou tanto tempo na dor, que eu não me autorizo a ter a atitude de pagar o preço, o desconforto suficiente para acessar esse novo nível, porque esse novo nível nem combina, eu nem sei como é assustador, como assim? E como é que vai ser minha vida depois que eu meditar todos os dias? A minha mente vai estar tranquila? Eu nem sei o que é ter uma mente tranquila. Então, assim, esse processo de resistência, ele é real. Por isso a gente precisa sempre começar pelo pouco, pelo palpável. Eu preciso subir um degrau que eu dê conta de subir. Quando eu subo esse degrau, e aí eu percebo, caramba, subi, está seguro, estou seguro nesse novo degrau. Aí eu consigo olhar para o próximo. Mas muitas vezes, num lugar também de uma certa ignorância, vou dizer, inocência, enfim, a gente está sempre se cobrando tanto porque a gente foi criado na sociedade do esforço, que a gente quer dar logo uma subida para 10 degraus. Logo, se eu subir só um, isso é inválido. Eu vou invalidar. Porque, afinal de contas, eu olho no Instagram, quando eu acordo, a galera que subiu 20 degraus. Olha como o sol performa, olha como o sol corre. Meu Deus, o que eu faço não vale nada. Porque o outro vale muito mais. Olha o que ele come de manhã e olha o que eu como. Logo, eu não valho nada. Vocês estão entendendo, gente, como profunda a gente está indo aqui no qual é uma questão que não vamos passar por cima dela? Imagina se a gente fala de ritual da manhã, trazendo aqui várias ferramentas que você pode usar e a gente pode falar sobre isso. Mas sem você ter isso aqui estruturado. Esse alicerce no teu próprio ser. E aí vai ser mais uma vez uma referência externa sendo mais importante do que você próprio. Te dizendo como fazer. E aí você tenta, se frustra, a gente conhece esse caminho. Olha, hablei um tanto aqui, né, nessa introdução. Então quero agora ouvir vocês. Como que chegou isso? Deixa eu pegar aqui meu roteiro, eu vou ler aí quem já falou, mas eu peço que você fale agora. Como que chegou isso pra você? Fez sentido? Bateu como? Diga aí. Vai falando enquanto eu vou subindo aqui para dentro dos comentários que já rolaram. Mas por favor, falem, porque isso acontece ao vivo por um motivo. Que é pra gente poder trocar. A Beca disse que separa amanhã para escrever e meditar. Muito bom. Deixa eu dar mais um gole desse café que tá esfriando. Enquanto espero os comentários de vocês, ok, galera? Diga aí como é que foi tudo isso que foi dito até agora. Uma galera entrou aqui, né? Beca disse, mas eu atrapalho tudo, porque eu não sigo o roteiro completo que escrevi. Como assim? Vamos lá, gostei muito. Gostei muito. Diga aí, como que você atrapalha tudo? Como assim? Qual é essa sensação? O que acontece que você sente que atrapalha tudo? De que você está falando? Explica para mim o que é o atrapalhar tudo. E agora também não sigo o completo roteiro que escrevi. Gostei muito, porque eu acho que isso combina muito com o que eu disse, né, o tempo todo, que é esse padrão que a gente tem de idealizar como as coisas têm que ser, e muitas vezes isso está diretamente ligado com uma falta de flexibilidade. Que roteiro foi esse que você seguiu? Que você não segue, aliás, e que você escreveu?
A gente precisa entender isso aí, porque tem uma hora que a gente precisa de uma estrutura para a gente se basear, mas a gente precisa ganhar a capacidade dessa flexibilidade, porque a vida real é a vida real. A vida real vai ter dia que vai ter menos tempo, vai ter dia que ter mais tempo, e você vai precisar sempre trair esse roteiro com a tua paz de espírito resguardada. Como é possível isso? Como é possível idealizar alguma coisa e quando a realidade bater à tua porta e as coisas não saírem como você planejou, você conseguir ter um estado de presença resguardado, onde você consegue driblar isso sem sofrer. É para isso que a gente quer essa rotina da manhã. Para cultivar principalmente esse estado de presença que te permite tal flexibilidade. Se puder, dê um pouco de contexto aí, Beca, mas obrigado por trazer isso na roda, porque era disso que eu estava falando aqui, como eu sofria. A Isa disse, eu procrastino e deixo para a última hora. A rotina da manhã, como assim? Tipo, se você tem um horário para sair, é isso? E aí você acaba executando as coisas muito próximo do horário de sair. Falei, mas talvez o que seja esse procrastinar tenha a ver também com o sentido, como eu sempre falo aqui, ó. A gente precisa primeiro também ganhar um repertório, para seja lá qual é o hábito ou comportamento que eu quero ter. O que é esse repertório? Repertório é uma compreensão, tudo começa na mente, né, gente? Então eu preciso, dentro do meu contexto intelectual, mental, eu preciso ter um bom repertório, ou seja, argumentos a favor de fortalecer esses argumentos, porque, gente, nada disso é fixo. Então, muitas vezes eu tenho uma fase da vida onde eu tenho muita motivação, porque está muito claro para mim o meu porquê que eu vou fazer isso, e depois eu perco. E dependendo daquilo que eu consumo, eu me distraio e posso me desconectar completamente desse ato. Então, a rotina da manhã também vai exigir da gente parar num dado momento e entender, caramba, eu quero começar a construir um ritual da manhã, eu quero ritualizar a minha manhã. Por quê? Para quê? Qual é o impacto, a importância disso? Então, a gente vai precisar primeiro enfeitar, ganhar um repertório, encher isso, que aí a partir disso a gente vai ter uma força maior para colocar em prática, de fato, o primeiro degrau, como foi dito aqui. Vamos lá, descendo mais um pouco. Isa, eu fiquei muito rançosa com o pessoal gratiluz e me distanciei muito da minha espiritualidade. Eu te entendo perfeitamente. Eu tive muito ranço com a yoga, né? Com a galera da yoga, da galera da minha formação. Uai, melhor do mundo! Gente, difícil, difícil, difícil. E ranço tem muito a ver com perdão também. Tem muito a ver com culpa. E ranço é um tópico à parte, assim, é muito profundo. Tem um episódio aqui, acho que você estava, talvez, Isa, algum mês atrás, talvez, que foi sobre perdão e passado. A gente falou bastante disso, talvez valha a pena recomendar aí. Porque, para você, claro, para todo mundo que se identifica que o ranço é uma questão muito forte ainda, porque a gente paga um preço muito forte pelo ranço, beleza? Como aqui, no caso da Isa, ou como no meu caso com a igreja, né? Então, por ter ranço desse universo, eu distancio partes de mim que são vitais, são importantes e essenciais, mas que eu acabo jogando fora porque isso está projetado também no outro, e se eu cancelo o outro, eu me cancelo, entende? Se eu perdoo o outro, eu me perdoo. Eu sei que eu tô falando de coisas muito complexas de maneira muito rápida, assim, passando por cima. Mas é isso, assim, essa galera que a gente está depositando no ranço, a galera que a gente está cancelando, de alguma forma esse cancelamento se volta para mim também. Porque aquilo que eu observo faz parte de mim. Meu Deus, eu sei que eu tô falando de coisas muito complexas. Tô jogando, tá? Tô jogando, abrindo o campo, vamos vendo o que vai ser trabalhado aqui. Buscando sempre fora, ok. A internet ajuda muito nessa sabotagem. Olha só, a internet ajuda, mas vocês entendem como isso é uma parada humana? Tipo, quando a gente era criança, quando eu era criança, a gente não tinha nem um pouco internet, não era nem um pouco próximo como era agora. E ainda assim, a competição estava lá. No jardim, no CA, entende? Eu me sentia imensamente menor do que os outros. Então isso faz muito parte da jornada humana. Claro que com a internet a gente não precisa ir até a escola para se comparar, né? A gente só acorda e olha o feed. Então realmente a gente está muito mais exposto, com muito mais aceleração. Para o bem, olha o que está acontecendo aqui agora com esse episódio, e para o mal. Então vai depender sempre, né, de ocupar esse centro da autorresponsabilidade. Acho que talvez esse meu comentário aqui tenha uma provocação, né? De que a gente pode olhar e demonizar a internet. Eu estou sempre, como um bom comunicólogo, sempre aqui a favor de complexificar um pouco mais e não parar na demonização, né? Porque tudo isso que pode ser demonizado também pode ser, ao mesmo tempo, uma grande solução. E assim eu faço esse advogado do diabo com a internet, e principalmente, né, não só a internet, porque da mesma forma,
a gente faz isso com as instituições que nos atravessam, com a família, com as pessoas, o quanto a pessoa é um problema, porque essa pessoa, enfim, me gera questões. E aí a gente precisa, no que a gente se propõe a ocupar o centro aqui, trazer esse lugar de perceber, meu Deus, qual é a parte em mim que dá tamanho espaço para a internet, para essa pessoa, para essa instituição, me atravessar de tal maneira. Gente, o que eu tô falando não é senso comum, tá? O que eu tô falando não é palatável para qualquer ouvido. É forte e é provocador. Mas muda tudo. Quando eu entendo, tomo posse dessa responsabilidade de entender, tá, eu vou escolher reagir de uma maneira diferente. Eu vou escolher fortalecer o que precisa ser fortalecido em mim para que esse outro não precise me tirar completamente, me descentralizar de maneira tão aprofundada. Estou só pincelando, vou seguir lendo aqui. Até o Duolingo tem competição para aprender. Eu confesso que funciona, né? Funciona pra caraca. É ótimo você competir, você se sente super entusiasmado. Mas é isso, como tudo, a gente precisa colocar um lugar saudável numa medida certa, se possível, né? Inclusive, eu tenho um post no meu feed explicando como eu cheguei nos 300 dias do Duolingo, né? E aí vale aqui fazer um parênteses, que é isso. Se eu tivesse no rolê da competição, eu tenho certeza que eu não teria chegado nos 300. Porque a competição é ruim? Não. Mas é porque eu estou competindo comigo mesmo quando eu me mantenho a 300 dias. Se eu estivesse competindo com outra pessoa, eu conheço um monte de gente que vai, fica fissurado, e aí vai lá em um dia faz 8 lições. Isso é sustentável por 300 dias? Claro que não. Tem dia desses 300 que eu nem fiz, né? E aí o Duolingo me dá aquela canja lá e não cancela meu placar. E tem dias que eu faço já quase dormindo. Então, assim, se eu estivesse fazendo o Duolingo performando, eu não chegaria a 300 dias. E aí esse entendimento também exige muita sabedoria, né? Daquilo que a gente quer manter a constância, de novo, aquilo que foi dito alguns minutos atrás, a tamanha flexibilidade. Nem sempre eu vou conseguir servir na dimensão que eu gostaria de. Nem sempre vai ser o 100%. Ou tem uma frase que eu conhecia, putz, qual era o nome? Uma papelaria aqui da internet, não sei se alguém aqui conhece. Eu não vou lembrar o nome do arroba, gente. Alguma coisa de mim, eu não lembro, tá? Mas eram duas irmãs, uma papelaria, que aí falava, meu 100% não é sempre igual, era uma frase delas. Então, ou seja, hoje eu vou entregar um 100% de mim, só que isso pode ser metade do que foi ontem. Então tem tudo a ver também com a ciclicidade, enfim, da gente entender as nossas fases, os nossos dias e momentos. A Beca disse, porque eu escrevo tudo o que eu tenho que fazer, mas no final faço só uma e nas últimas horas que tenho. Tá, isso aí também vai ficar para um próximo tópico adentrar nisso, né? Mas é isso, gente. A gente escreve aquilo que a gente tem para fazer e tem que dar uma soltada mesmo, porque a gente muitas vezes escreveu demais, escreveu coisas demais, justamente por não ter levado em consideração qual era a tua disponibilidade energética para esse dia. Tipo, talvez você não tinha condições realmente mentais, psíquicas ou físicas ou tempo de relógio para dedicar a essas tarefas. Então, às vezes, é uma falta de autoconhecimento de gestão, entende? Eu não tenho clareza, às vezes, de quanto tempo essa tarefa demora para ser feita. E aí eu vou lá e projeto que eu vou fazer essa mais YZ, e aí veja bem, nossa, eu não tinha esse tempo todo, eu não tinha essa disponibilidade. Acontece comigo bastante. Aí eu com o tempo vou ficando mais flexível de entender, tá? Tô colocando essa lista de tarefas, mas eu vou testar. Testar e sempre, claro, durante esse percurso, tendo clareza do que é a prioridade. Prioridade é aquilo que se eu não fizer hoje eu vou me sentir muito prejudicado. Então isso precisa vir na frente. Felipe disse aqui. Faz total sentido. Estou num processo de mudança sinistro. O mais difícil para mim é realmente validar o que eu realmente quero para poder alcançar isso. Sim, boto muita fé. Essa autovalidação talvez seja uma das maiores conquistas que a gente possa ter, né, gente? Principalmente quando ela vem junto desse estado de presença que a gente está relatando aqui. Porque sem isso a gente está sempre indo querendo que o outro nos valide, né? É difícil de fato. Boa sorte nesse processo de mudança sinistro. Eu vou tomar um gole de água e vocês percebam que é o primeiro desse episódio. Tô aqui hablando já faz um tempo, hein, galera? Então te convido a beber uma água, não estranhe o silêncio, beba sua água aí junto comigo. Ou respire enquanto isso.
Obrigado pelo tempo, gente. Uau, esse reset é importante. Dudu disse aqui, ó. Se eu acordar e não tiver uma rotina para seguir, meu dia fica um caos. Procrastinar me gera muita ansiedade e compulsão. Então preciso me programar. Isso hoje é água que me dá gás. Beleza, ó. Dudu tá falando assim com o Beca sobre rotina como um todo, né? Que já é um plus. A gente tá se propondo aqui a falar sobre antes dessa rotina, que é essa rotina da manhã. Talvez um dos hábitos muito preciosos é quando a gente, dentro desse processo de ritualizar a nossa manhã, a gente coloca o planejamento do nosso dia, né? É uma tarefa talvez talvez não, muito importante para alguns como o Dudu, que já tem claro que isso é muito importante. Tipo, já validou, né, que isso é essencial para ele. Nossa, minha turma era a turma da escola, né? Nai falou, quando você falou do Instagram, é muito real, a gente se compara muito. Eu tenho dificuldade para focar pela manhã, e tem gente que já fez 1000 coisas enquanto eu ainda tô entendendo o que tá acontecendo. Nai, eu só entro no Instagram, assim, uma via de regra, Instagram e WhatsApp. Claro, gente, ó, não se comparem de novo, tá? Essa é a minha realidade atual. Não dá pra você se comparar com a minha vida, porque você não fez as escolhas que eu faço e nem vive a estrutura que eu vivo. Então não surtem. Mas eu entro só 2 horas depois de acordar. 2 horas. Via de regra, a maior parte do dia. Tanto que na mentoria, na caverna, a gente tem um check, né, que a gente dá de manhã. Tipo, Ho'oponopono, meditação, afirmação, diário de apreciação. Cada um tá dedicado a algum hábito nesse momento. E aí a gente acorda, dá o bom dia e é um lugar onde a gente compartilha que a gente fez isso, entende? E eu coloco esse check lá só depois de mais ou menos 2 horas. Então, assim, é um sintoma muito forte também desse lugar de fora, né? Que é isso, é o que eu sempre tenho dito aqui. Primeiro dentro, depois fora. Primeiro dentro, depois fora. É importante que a gente comece o nosso dia tendo essa manhã dedicada a primeiro alicerçar esse lugar de quem eu sou. Quem eu tô sendo para mim, quem eu quero ser nesse mundo, quem eu tô sendo em conexão, para além do meu ego, para além do que é possível ser comparado. Porque tem uma parte de mim que não dá para ser comparada. Só que se eu não me conecto com ela, aí eu já vou direto me comparando, entende? Então é muito precioso a gente resguardar esse tempo de primeiro dentro com qualidade, com presença, com conexão. Depois se lançar fora. Ó, Isa, Isa. E a galera que tá aqui é foda, que todo mundo já tá aqui na jornada, já não é iniciante. Eu gosto de dizer isso. Quem consegue digerir um papo como esse não é amador nesse contexto do autoconhecimento, né? Isa, obviamente, não é. E ela disse, aprendi muito com ele sobre mim, sobre o ranço da galera do Gratiluz, que ela tá dizendo. Sofia disse, está a fazer muito sentido. Eu tenho imensa dificuldade em ter estrutura. E depois não tenho flexibilidade na concretização. Começo com imensa força, depois entro em burnout e volto a procrastinar. Sim, é muito comum esse movimento, Sofia. Muito comum, muito comum. E aí é onde a gente tem que trair um pouco essa idealização, né, grande, e se permitir começar pelo ridículo. E a nossa mente vai dizer, não é suficiente, faça mais. Igual a gente tem na mentoria a Eliza aqui com a meditação, né? Várias vezes ela não conseguia meditar tanto quanto hoje ela consegue, e a gente fez esse acordo dela meditar de 10 ou 5 minutos. Pô, tem dia que é corrido, que vai ter pouco tempo para ir pro trabalho, cara, senta durante 5 minutos tão somente. E aí o mais louco, né, é que a gente às vezes já compreendeu isso para alguns lugares. Por exemplo, você, Sofia, provavelmente já tem essa prática em relação à sua meditação, mas talvez não tenha a mesma em relação à criação de conteúdo, porque é algo mais novo para você, né? Então a gente tem isso, por exemplo, eu sei muito sobre isso na questão do bem-estar, mas em relação, por exemplo, à dinâmica financeira, a investimento, é algo novo para mim. Então é algo que eu percebia que eu estava sempre também buscando, falhando dessa mesma maneira, querendo começar muito grande, sabe? Da maneira que eu consideraria muito extraordinário. Só que aí eu volto a perceber, meu Deus, é como tudo funciona. Precisa começar pelo passo pequeno e palatável. E aí vai se tornando mais forte. As minhas reações e pensamentos me curaram muitas coisas, disse Isa. Eu tô amando, disse Isa. Fala mesmo, eu nunca tinha pensado nisso. Agora eu já não sei do que você nunca tinha pensado, Isa. Mas eu tô chegando no final dos comentários. A Daisy disse, é realmente um termômetro para mim. Entendi que é inegociável para mim, essencial para que meu dia possa fluir. E quando não consigo fazer, por algum motivo, eu percebo a diferença e como me fez falta. Sim, ontem a gente se encontrou numa sessão do atendimento terapêutico, a Daisy e eu, e aí ela trouxe isso que me inspirou a vir aqui falar com vocês.
Porque tem esse lugar, esse momento que foi ontem o que Daisy, né, mais uma vez realizou, e provavelmente não foi a primeira e nem a última vez que ela chegou nesse entendimento de que isso é inegociável para ela. Ela chegou nisso depois de ter passado uma semana que ela adoeceu e acabou abrindo mão, e ela percebeu a falta que isso fez. Ela percebeu que ela, que é uma pessoa que também só pega o celular, vai uma hora depois que acorda, estava acordando e indo direto pro Instagram. Isso também já aconteceu comigo desde que eu comecei, em vários momentos da vida, né? Porque a vida, de novo, ela não é linear. Então a gente vai caindo. Só que quando a gente consegue ir se legitimando, se validando, como o Felipe trouxe aqui anteriormente, nesse processo de validação a gente começa a entender, cara, isso me estrutura. Não dá para negociar. E aí volta lá no início quando eu falei sobre o repertório. Isso te ajuda no processo de intelectual, né, mental, a você colocar, fixar isso na tua mente. Assim como a gente tem crenças muito negativas sobre nós, criar essa crença de que esse ritual da manhã, ele é algo de muito valor. Quando você fundamenta isso, dá mais corpo para isso na tua mente, você vai abrir menos mão desse seu ritual da manhã. E eu tô chamando de ritual, gente, porque vai ter uma hora que vai ser a meditação, vai ter uma hora que vai ser uma afirmação no espelho, vai ter uma hora que vai ser escrever no seu diário, como eu também escrevo. Atualmente eu tenho 3, 2 que eu mais faço, tá? O diário e o Ho'oponopono. E aí eu tô resgatando a meditação ainda na manhã. Que eu tenho uma prática de meditação há anos e ela também, né? Tem hora que ela tá, tem hora que ela não tá. É isso. Então volto a trazer. Mas por quê? Porque eu também estou no momento onde eu tenho o benefício de ter uma manhã onde eu consigo ter esse tempo. Em outros momentos, quando eu não tenho esse tempo, a gente vai precisar ser mais dinâmico, mais flexível. E começar fazendo umas coisas, enfim, menores, entende? Mas é isso, eu preciso ter clareza do que é inegociável para mim. Já vamos voltar nisso. Te amo, Reizinho, disse Luke, que já não deve nem estar aqui, deve ter só passado. Também te amo, Luke. A Isa disse, tem uma letra de Tashi Trace que diz: compito comigo mesma, e eu tenho como mantra quando começa com esses sentimentos de comparação. Ó, Luke bebeu água agora, unidos na água. Mel, acabei de terminar minha prática e tô aqui na aguinha. Ah, que legal! Mel e Luke chegaram juntos, que coisa boa. Muito bom ver que estamos conectados, o poder da terra. Que bênção. Até 5 minutos ajuda muito, a respiração fica mais consciente, disse a Becca. Sim. Pronto, cheguei no final dos comentários. Então vamos lá, vou repassar aqui agora, gente. A gente acabou seguindo sem necessariamente o roteiro, mas eu vou repassar, que vai ajudar a fortalecer um pouco de tudo que foi dito. Para quem está chegando agora, a gente está falando sobre o ritual da manhã. E eu quero muito com essa live criar repertório de qual é o poder a relevância e o impacto disso, principalmente para quem se dispõe a uma prática de autocuidado, de autoconhecimento, a ocupar o centro da própria vida, ok? A gente fala desse contexto aqui, num movimento muito corajoso, muito profundo e muito contrassenso, muito fora do senso comum. Então, a primeira coisa que eu quero trazer, o primeiro tópico para fortalecer do que foi dito já aqui. Primeiro dentro e depois fora. Então, é menos você criar uma rotina, um roteiro da manhã super engessado e mais você entender que qual é o objetivo e o motivo de por que você faz isso. E aí, o que a gente quer, o que eu estou no processo educacional compartilhando com vocês é fundamental, primeiro, no teu dia, você ter uma conexão com o teu lado de dentro. Lembrar quem é você. Para depois você agir, depois ir para fora. Isso não só nesse momento da manhã, tá? Mas isso nas dinâmicas no teu trabalho, nas conversas, nas relações, nas tarefas. Sempre, a todo tempo, lembrar que primeiro é dentro e depois fora. Num contexto aqui mais metafísico da coisa, né? Os nossos pensamentos conscientes, essa mente consciente que é que está ouvindo isso aqui agora, ela vai mandando essas informações para sua mente subconsciente, que muito tempo está aí, ó, te dominando, né? Porque você sem se dar conta, sem perceber, tudo isso que você fortaleceu aqui na tua mente intelectual, na tua mente consciente, isso vai fixando, isso vai adentrando, como uma areia movediça, isso vai adentrando para tua mente subconsciente. Esses pensamentos, eles vão alterar como você se sente. Então, se eu estou me sentindo mal aqui, porque talvez sem eu ter me dado conta, eu pensei muitas coisas, quase que no piloto automático, que me fizeram me sentir mal. O sentimento é uma palavra para traduzir a nossa vibração. A gente está vibrando. E eu poderia estar vibrando bem, ou eu posso também estar vibrando mal. Mas isso sempre é um efeito, uma consequência dos pensamentos que geraram esse sentimento, essa sensação, essa vibração. Então é muito importante a gente dar conta, expandir a nossa consciência e se dispor a treinar para cultivar uma estrutura mental, uma mentalidade, pensamentos que se repetem, que estejam a seu favor, a favor do seu bem-estar.
Por quê? Porque tudo que você está fazendo, estar aqui agora, entrar no Instagram, comer um brigadeiro, comer uma bolacha, comer uma maçã, tudo que a gente está fazendo é na esperança de que a gente possa se sentir bem depois disso. Seja uma ação inconsciente do tipo compulsória para aliviar a dor, ou seja uma ação de muita consciência, um tom de sacrifício, um jejum, tudo é para o nosso bem-estar. Tudo que a gente quer é se sentir bem. Como seria eu escolher pensamentos que me levem nessa direção? E via de regra a gente acorda, olha para o Instagram, olha para a vida do outro, e sem perceber a gente está novamente, assim como antes de dormir, depois quando acorda, escolhendo pensamentos que me coloquem para baixo. Que não me lembram dessa conexão que eu tenho com essa fonte da vida, com a minha espiritualidade. E aí eu volto a me olhar com a pequenez dos meus defeitos, dos meus problemas, daquilo que me falta. Aí isso cresce, né? Porque me falta muita coisa. E para você também, certamente. Sempre vai faltar. Essa faz parte da natureza humana. Sempre falta. Isso não precisa ser um problema, porque não é nem uma novidade. Eu tô aqui há 30 anos e são 30 anos de falta. Mas também são 30 anos de graça. São 30 anos de muita coisa, tá ligado? Vindo na minha direção e que eu posso muito bem agradecer. Mas isso, gente, é um recondicionamento. Então também fico fazendo essa indicação de que esse ritual da manhã possa estar a favor dessa reprogramação, dessa reeducação. Quando eu pego vocês dentro da minha mentoria, né, que a gente tem 3 meses de acompanhamento, eu começo novamente, como eu já disse para vocês, por um processo que seja palatável, que seja o menor possível, mas para ir introduzindo essa nova forma de pensar, para ir introduzindo essa nova forma de lidar consigo mesmo. Então como é que a gente vai trazer alguma ferramenta, algum exercício, para no dia a dia você ir se reprogramando e voltando a ganhar essa consciência de que você pode escolher o que você pensa. Inclusive só você escolhe o que você pensa. Eu tô aqui, falando há minutos, trazendo conteúdo substancial, profundo. Eu não posso controlar o que você está pensando. Eu posso, de alguma maneira, te dar repertório, te dar aí insumos, argumentos, mas é você que vai dar espaço para que isso possa crescer e frutificar na tua mente. Então, meu trabalho aqui passa muito por isso, te ajudar nesse processo de reeducação. E aí tem um outro ponto aqui que eu tinha separado, que é mais importante do que o que eu faço, é perceber como eu faço. E aí eu estou falando novamente do estado de presença. Como eu faço essa live? Eu poderia estar fazendo ela de um lugar muito angustiado, muito inseguro, posso estar falando de um lugar muito centrado, posso estar falando de um lugar muito entusiasmado, assim, animado pra caralho. Certo? Uma mesma ação pode ter uma vibração completamente diferente. E é muito importante nesse ritual da manhã entender que não é só repetir, não é só usar uma ferramenta, mas é quem usa essa ferramenta. E durante várias vezes na minha falha, que eu vou chamar de falha, tá? Nesse meu processo de aprendizado e errância com o ritualizar amanhã, eu colocava a fé, depositava a fé na ferramenta. E não em quem utilizava a ferramenta, que no caso era eu. Veja bem. Meu Deus, entende o que eu estou dizendo? Tá, tem uma história. Meu pai, quando a gente se mudou para nossa casa, que é a casa deles atual, né? O quintal é gramado. E aí, meu pai não tinha uma máquina de cortar grama. Aqueles perrengues quando você tá mudando, né? E aí a gente tinha um puta quintal gramado que precisava a grama ser cortada. Meu pai tinha qual é o nome daquilo? Um tesourão de poda. Flagrou? Entende? Aquele tesourão grandão para podar a árvore. Beleza, meu pai, cara, abaixava com as costas lá, e ficava cortando a grama com o tesourão de poda. Essa, evidentemente, não era a ferramenta ideal para isso e o corpo pagava o preço. Era muito sacrificante, precisava de muito esforço, mas era o que ele poderia fazer naquele momento. Né? Vai se organizando financeiramente e melhorando. Meu pai comprou uma máquina de cortar grama, uma máquina elétrica, que precisa estar ligada na tomada. Se essa máquina não está ligada na tomada, nessa fonte, ela não funciona. Essa ferramenta que é a máquina de cortar grama. Ao mesmo tempo, se ela estiver ligada na tomada, mas ela estiver lá sozinha, a grama não será cortada. Poderia, se fosse o caso de um robô aspirador, é diferente, mas ali nesse caso, essa máquina, essa ferramenta, precisava que a gente estivesse apertando o botão, manuseando ela e levando ela para cortar a grama. Ferramenta. Quando a gente fala de um ritual da manhã, são ferramentas como escrita, meditação, afirmação, visualização. Todas essas ferramentas que a gente pode colocar no ritual da manhã são ferramentas que precisam da sua presença.
da sua intencionalidade. E como que você ganha essa presença e intencionalidade? Começando por aqui, pelo teu intelecto. Tudo começa nessa mente. Você precisa ganhar esse nível de novo de repertório, de validação, de fé, de entender, cara, por que eu faço isso? Por que eu faço afirmações? Antes, eu achava que eu faria afirmação e que ela faria mágica na minha vida por si só. No início, quando eu estava estudando sobre lei da atração e afins. Então eu achava que, vou repetir no espelho, sei lá, que eu tenho uma mente milionária e aí em algum momento, como mágica, isso vai acontecer. Entende? E aí o que é isso? É você colocando fé na máquina de corta-grama sem você ir lá apertar o botão. Sem você ir lá e manusear a máquina de corta-grama. Esperando que a ferramenta por si só, que realmente é bem melhor do que o tesourão de poda. Mas ainda assim, sem você lá, não vai acontecer. Então perceba, quando você estiver praticando o seu ritual da manhã, que você precisa da tua presença lá. E aí dentro desse teu estado de presença, o que é esse estado de presença? Principalmente é lembrar, para além do ego, quem você é antes do ego, que é esse lugar essencial, essa sua identidade espiritual, como eu gosto de dizer aqui. Isso te leva para o estado de presença. Então quando você lembra disso de manhã, você usa essas ferramentas para te lembrar disso. Dessa grandeza. Que não é a grandeza que é maior do que o outro, mas é uma grandeza que não te deixa menor do que o outro. Esse é um ponto muito próspero para você viver o seu dia. E aí você vai precisar adaptar, nesse estado de presença, adaptar. Entender, cara, hoje o que eu posso fazer é repetir uma frase no espelho durante 2 minutos enquanto eu estou escovando o dente. Foi. Ritualizei minha manhã. Tá entregue. Não preciso de 30 minutos de meditação. Hoje o que eu posso fazer é 3 minutos de meditação. Foi. Presença. Quando eu falo de presença, quando eu falo de conexão com a fonte, a gente necessariamente fala de perdão. Não há espaço aqui para culpa. E a culpa também é outra parte da jornada humana que tem muito a ver com esse processo de desconexão com a fonte. Não é o tópico desse vídeo aqui, inclusive já... Será que a gente já tem um vídeo aqui sobre culpa? Mas tem um sobre perdão, um episódio sobre perdão que é muito bom. E aí o terceiro tópico que eu estava trazendo, eu falei muita coisa agora, né? Foi um batidão, né? Estamos caminhando pro fim, vocês perceberam, né? Vou querer comentários de vocês sobre como está sendo para a gente poder finalizar. Mas agora o terceiro tópico que eu tinha separado aqui era o que a gente já falou, que é sobre tornar isso inegociável. Inegociável. Se você quer ocupar o teu centro, se você está na jornada do autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, se tudo isso aqui faz sentido, gato, entrar numa live um dia e depois ir embora, esquece, tu vai surtar, vai ter crise de ansiedade, crise de pânico, depressão. Não é surpresa, não é novidade, não seja inocente. Você vai se comparar com todo mundo. Então você precisa tomar as rédeas da tua vida. Você precisa entender o que é inegociável. Se você não escovar o dente, teu dente vai ficar podre, vai cair. Se você não lavar teu cabelo, tu vai ficar cheio de placa na tua cabeça. É óbvio que se você não tomar banho, você vai feder, não é? Certo, né? Da mesma forma que isso acontece no teu corpo físico, é no teu corpo mental e energético. Não para nunca pra meditar e não sei o que fazer por conta de uma ansiedade. Cara, eu não consigo meditar. Você não vai conseguir de primeira mesmo. Vai se introduzindo. Como? Estuda, gente. O caminho tudo começa na mente. Você precisa de uma compreensão intelectual sobre isso. Pô, olha como eu estou sustentando 1 hora ao vivo falando tudo isso que está sendo dito. Imagina quanto estudo. Você não precisa seguir o meu caminho. Você não precisa falar o que eu falo. Nem tem como. Cada um vai fazer da sua maneira. Mas o que você precisa é entender o que você precisa. E se dedicar nessa direção. O que é que você precisa aí agora? A flexibilidade? Estuda a flexibilidade. Como? Se interessa. Sair da vítima. Porque na vítima, eu não posso fazer nada. A vítima, ela para e espera que o outro vá lá e resolva. Que o médico resolva. Que o pastor resolva. Que o guru resolva. Que o professor resolva. Que o terapeuta resolva. E todas essas figuras são figuras, são instrumentos, são canais, é óbvio. Não entendam mal, são pessoas, né? Tô aqui também, servindo. Quem sente que pode receber de mim que faz sentido, tenho aqui um atendimento terapêutico, a mentoria, estou aqui para isso, para servir com muita felicidade e alegria, inclusive. Mas, ao mesmo tempo, no meu próprio servir, eu vou sempre trazer, cara, musculatura, autonomia. Você vai precisar dar um novo sentido para a tua prática pessoal. E para isso, você precisa estar presente nela. Então, gente, tudo isso que a gente está falando aqui, como que você consegue acordar amanhã e ritualizar sua manhã? É se conectando com esse repertório.
É dando esse sentido diário, é estudando diariamente sobre isso. É tomando posse mesmo, sabe, dessa trajetória. É sua, não é minha. É sua. A Sheila chegou aqui, só a saudade que eu tava de acompanhar essa live. Que bom. Como é que tá? É a agenda? Tá rolando toda terça-feira, às 9h, 9 da manhã. Eu sei que você estava acompanhando quando tava à noite, né? Eu mudei faz um tempo. Não sei se terça você tem disponibilidade, mas se tiver, toda terça, às 9h, 9 da manhã, estamos ao vivo aqui. Depois isso é disponibilizado no Spotify e no YouTube, vocês já sabem. Galera, como estamos? Tô encerrando o conteúdo programado aqui agora. Vou tomar mais um gole de água e convido vocês a dizer como foi para vocês. Tá certo? Como foi até aqui. E vou pedir o tal ouro. O que é o ouro que eu sempre peço nas sessões, na mentoria e também aqui nas lives, né? O que é isso que mais ficou, mais ressoou pra tu, que tu tá saindo com isso aí na tua cabeça, assim, pá. Beleza? É assim que a gente finaliza. Agora me parece que tem 10 pessoas ao vivo aqui. Então, assim, vamos lá. Espero que vocês escrevam aí o ouro de vocês. E enquanto eu bebo minha água. Vai ser daqui direto pro banheiro, né? De tanta água que eu bebo. Mijar pra porra, né? Vocês bebem muita água? Ontem eu tava. Esse domingo eu tava. Sábado eu tava com duas amigas no almoço. Aí assim, a gente tava falando sobre que o problema dela atual tem sido que ela tá bebendo muito mais água do que o corpo dela precisaria. Tem um cálculo, né, gente? Eu não lembro se é 50 ml por pessoa, 50 ml por quilo corporal. E aí ela é muito baixinha, pequena, pesa pouco e bebe muita água. E aí é isso, né? Tipo, também a gente vai no banheiro o tempo inteiro, né? Tipo, o xixi fica transparente no decorrer do dia. O único xixi com cor é o primeiro do dia, depois ele fica sem cor. E aí também não dá pra beber até demais. Mas foi a primeira vez que eu tava numa roda onde todo mundo bebia mais do que o necessário. Vamos lá, Isa disse. O ouro pra mim foi tornar inegociável. Galera, tô aqui, sei lá, 3 minutos. Teve dois ouros até agora? Muita gente falsa na roda? Minha vibração tá atraindo gente falsa desse jeito? Que estranho, hein? Preciso limpar mais, hein? Olha aí que a gente vê. Que revelação. Achei que eu tava bem, não tô, tá vendo, gente, como é? Nunca é o suficiente, tem sempre que limpar. Olha quanta gente falsa eu atraí pra minha live. Nem sabia. Achei que eram de pessoas verdadeiras. Mas se fosse, inscreveria qual era o ouro delas. Aí que tu vê. Vamos ler aqui. Ó, a Fabi Girl disse: adorei essa troca, fez muito sentido te ouvir. Fabi, ó, toda terça e 9 da manhã estamos aqui e depois está no Spotify, mais de 40 episódios e no YouTube. E vixe, muito vídeo no YouTube e essas lives também estão lá entre os vídeos. O ouro foi fazer aquilo que é possível. Se não dá para meditar 30 minutos, mas se der 3, maravilha. Cara, se dificilmente vai chegar nos 30 minutos sem passar pelo 3. Dificilmente, galera. Dificilmente. 30 minutos de meditação. Quem é que faz isso? Quem que você conhece que medita 30 minutos por dia? Pô, eu que sou essa pessoa que vocês viram quem eu sou aqui. Eu medito 20, a maior parte quando eu tô consistente na meditação é 20 minutos por dia. Então assim, realmente a gente faz umas idealizações muito doidas. A gente tem que começar pelo pouco. A Eve disse, me pegou a parte de que tudo começa no mental. O tal naipe de espadas que é bem difícil lidar. A segunda coisa é como eu estou presente no dia a dia, vou observar mais. Sim, mas essa capacidade, Eve, de observar mais, ela é treinada, entende? Ela é treinada. O último episódio foi sobre escrita, né? Porque a escrita ajuda muito nisso. Quando você acorda e tem esse hábito, ou que seja antes de dormir, ou que seja durante a tarde, mas se você começa a cultivar o hábito de escrever, nem que seja um parágrafo por dia, você começa a dar espaço para colocar para fora uma narrativa sobre si. Então, um processo de autoobservação muito forte. Então, um bom treino para isso também. Recomendo muito. Muito bom. A meditação também, porque a meditação te ajuda a ter um espaço antes de reagir. Que quando você está sentado em silêncio, a tua mente diz várias coisas e do lado de fora várias coisas acontecem. Você ouve o som da ruído da rua, da casa, e você ainda assim fez o compromisso de só ficar ali observando. Então isso vai treinando o nosso cérebro mesmo, né? Nosso corpo a receber o estímulo e observar antes de reagir. E aí essa prática da meditação vai interferir daqui a pouco quando você estiver tendo um problema
e você conseguir lembrar que entre essa reação automática da preocupação, reagindo na vibração da angústia, da falta, do desespero, do tô fudido, a gente consegue fazer um break, assim, tipo, um intervalo aqui, um espaço, e fala, não, lembrar, né? Como que eu quero reagir a isso? Como que eu quero sustentar uma vibração que combine mais com a solução do que com esse problema? Então, é uma parada que a gente tem que se treinar. Se a gente não treina para isso, a gente não consegue. Eduardo disse, eu te convido a tomar rédeas da sua vida, assim como eu fiz com a minha. Isso foi algo transformador. Eu ocupava o lugar de vítima que eu estava sempre com ansiedade. Virei esse quadro na marra. Cara, eu amo a história de Eduardo, de verdade, assim, de verdade. Eu fico muito admirado com cada áudio seu, cada mensagem. É muito lindo mesmo ver como a gente consegue, como o ser humano consegue se transformar e mudar completamente a nossa realidade quando a gente toma essa decisão. Fiquem aí com esse depoimento, porque de fato é um grande ouro. A Ká disse, meu ouro, ajustar ao meu momento da vida. A Daisy, o inegociável não se negocia. Fazer o que você pode, mas não deixar de fazer. Eu adoro quando você fala dos falsos, a Isa disse. Funciona, né? Eu tenho um acidente em câncer, gente, sou super dramático, então é meu jeitinho. A Ivy disse, olha que eu cheguei só no finalzinho e entreguei meu ouro. Aí, verdadeira. Aisha disse, meu ouro é lembrar que mesmo fazendo pouquinho já é algo grande. Que às vezes o 100% de hoje, às vezes é o 50% do que foi ontem. Boa, boa. Sim, principalmente quando a gente consegue entender a construção de um hábito, se ligou? Por isso que eu falo, né? Muita coisa está na ignorância. Então, volto a dizer o como é importante a gente lembrar que a gente precisa lembrar. Que a gente precisa aprender. Ser humilde pra, tipo, cara, eu quero ser uma pessoa com menos ansiedade. Como é uma pessoa com menos ansiedade? Como que eu posso seguir pessoas que não têm tanta ansiedade? O que essas pessoas falam? Se dedicar mesmo a estudar, né? Porque quando a gente fala de, por exemplo, introdução a hábito, aí tudo que eu estudei já sobre é isso. Tá sempre se repetindo. Começa pelo pouco. Começa pelo pouco. E ainda assim, no senso comum, a gente quer começar pelo grandioso. Ou seja, é muita ignorância, de fato, né? Becca disse, o ouro foi que eu tenho que me comprometer a estar em presença. São 3 coisas ou uma só. Eu sou meu próprio guru. Pô, bonito, hein? Bonito demais isso. Felipe disse, conheci pelo YouTube e estou tentando acompanhar as lives. O ouro para mim foi adaptar o ritual sobre o meu momento atual. Geralmente vendem essa ideia de ser algo fixo, isso desmotiva muito. Pegou a visão, Felipe? É isso. Você começou a conhecer pelo YouTube, acho que teve algum Felipe ontem que mora aqui por perto, que perguntou se eu moro em Moçambique. É você? Será? Aí eu falei pra ele, mas conecta lá no Instagram, pra saber quem era, né? Júlia disse, meu ouro, agir. Haha, cheguei na metade, vou assistir no YouTube depois. Assisto sempre por lá. Obrigado, pessoal. Juliana, você também tá no YouTube, né? Comentando. Não é você que comenta lá? Tem uma Juliana lá com G que comenta lá. Eu tava respondendo outros comentários de vocês. Acho que é você, então. Ai, que massa, velho, ter vocês aqui. Muito obrigado. Que bom que chegou como um ouro. Tem no Spotify também, caso você prefira. E hoje, inclusive, eu vou no mercado fazer algumas coisinhas, mas eu vou editar o novo vídeo, que ele não saiu ontem, no dia certo, porque ele tá num processo bem artesanal, que eu tô respeitando a criatividade. Tem a ver com isso que a gente tá dizendo, veja. Um lado meu queria pensar assim, industrial, vamos lá, toda segunda e quinta-feira vídeo novo. Pô, como é que eu não vou fazer no dia na hora? Tem que fazer no dia na hora. E outro, velho, que também é novo pra mim, que é legitimar a presença nesse sentido, da criatividade, que é uma puta força, inclusive, espiritual, né? Quando eu tô presente pra poder entregar um vídeo que, porra, que eu me entusiasme ao fazer, que faça sentido pra mim, beleza? Então, tem vídeo que é mais simples, e tem vídeo que eu, pô, igual nesse momento que eu tô vivendo, mostrando pedaços do que eu tô vivendo, então eu tenho uma mistura de vlog com vídeo falado, então eu entendi que, cara, eu precisava de mais tempo pra fazer. É isso, gente. Ônus e bônus, né? Atrasei, não é legal, quero manter a postagem no dia certo, não desisto de, mas ao mesmo tempo eu tive que me trair nesse sentido ontem. Eu tive essa expectativa e flexibilizei, porque nesse momento eu percebia que o vídeo pedia mais do meu tempo, assim, para eu estar de fato no lugar, enfim, fazendo ele com mais presença e força criativa. E é o Felipe que falou lá, que massa, cara. Vamos falar, me manda um salve aí no direct, pra que a gente então mora próximo, imagino. Temos, então, galera. Beijo, a gente se vê na próxima terça-feira, às 9h09 da manhã aqui. Muito obrigado pela presença de vocês, ok? Quem quiser participar de um atendimento terapêutico ou da mentoria, entrem em contato. Todas as informações estão na descrição ou do vídeo no YouTube, ou no link da minha bio no Instagram, ou da descrição no Spotify. Beijo, que tenham uma excelente semana para vocês aí.
Até!